Ministro, muito obrigado. Nós estamos em Curitiba, por acaso. Eu ia conversar com o senhor em Brasília, mas uma semana muito tumultuada. E eu vim lhe encontrar aqui, já que o senhor tinha um compromisso aqui em Curitiba, onde está fervendo o caldeirão, né? Aqui está Lava Jato, né? Ministro, nós tivemos aí dias duros para o Supremo, né? E para o Senado também, nesse embate, né? E há um mês atrás, mais ou menos, numa sessão, estava 6-0 para tirar o Renan da presidência do Senado e o senhor pediu vistas. O que houve? Naquele caso, primeiro, não era exatamente para tirar o Renan do Senado. Da presidência do Senado. Era uma discussão em abstrato se quem responde à ação penal pode ou não se manter no posto de presidente do Senado. Em abstrato, mas era ele. Em abstrato, porque não havia ação ainda contra ele, só investigação. E eu cheguei naquela sessão tomando remédios, passando muito mal, com uma dor insuportável. E já com recomendação de ir urgente ao médico. Naquele momento não tinha condições, inclusive mentais, tamanha a dor que eu tinha. Tanto que de lá eu saí às 6 horas, cheguei às 7 no hospital e às 9 já estava numa mesa de cirurgia, sendo submetido a uma cirurgia de urgência. E, ao mesmo tempo, se eu não fosse à sessão e fosse diretamente ao médico, não poderia ser julgado aquele caso naquele dia. Por quê? Porque um colega estava impedido e 2 colegas estavam viajando. E o quórum mínimo para esse tipo de ação, que é uma ADPF, são 8 membros presentes. E então não teria quórum sequer para chamar a ação. Eu fui no sacrifício para a sessão, tive que pedir vistas porque eu tive que ir ao médico. Quer dizer que não tem nenhuma teoria conspiratória? Teoria da conspiração nenhuma. E não é para beneficiar ou ajudar ninguém. Isso... E outra, o pedido de vista é regimental, independente de qualquer coisa. Claro. Mas, naquele caso, exatamente, eu tive realmente uma urgência e não tinha condições ali de proferir o voto. Fui para a sessão, garanti o quórum, o processo teve o seu segmento, o que permitiu o andamento do feito. Bom, aí o ministro Marco Aurélio, monocraticamente, ou seja, solitariamente, tomou uma atitude que muita gente não entendeu, porque faltava poucos dias para o recesso do Congresso, né? E o senador Renan Calheiros deu um chega para lá nele? Não, exatamente, não houve isso. Primeiro, o ministro Marco Aurélio merece todo o nosso respeito e tem a minha admiração especial que eu tenho por ele, porque ele é um juiz há muito tempo na judicatura e realmente é uma pessoa brilhante. Inteligência, muito arguto no debate, muito inteligente. Eu não vejo nem problema na decisão dele, nem problema na reação do Senado. Até porque muitas vezes, por exemplo, a Justiça Eleitoral dá ordem para si, caçar um mandato, etc. E essas ordens realmente às vezes levam algum tempo para serem cumpridas. Isso é natural, faz parte do processo. Bom, houve uma reunião com a mesa do Senado não aceitou o pedido, né? Voltou para o Supremo e aí mudou-se os votos. O que houve? Não, exatamente, é porque é uma questão a liminar que tem pressupostos de urgência e de relevância do direito. E aí, no caso, não havia, segundo o voto do ministro decano, que foi o primeiro a divergir, ministro Celso de Mello, não havia nenhuma urgência no olhar da maioria que então se formou, de 8-3, porque não havia nenhuma previsão de assunção imediata da presidência da República. E o argumento para afastar do Senado era a assunção à presidência da República. Quer dizer, não houve um acordão? No Supremo não tem acordão, no Supremo tem acórdão. Acórdão é o nome técnico da sentença colegiada. Então, nós produzimos acórdãos, não acordões. Bom, digamos que, é verdade, o Brasil está passando uma gravíssima crise, uma recessão como há 100 anos não se via, né? E uma crise política também. Quer dizer, os ministros levam em conta também a questão política? Toda a Suprema Corte de um país, ela tem, nas suas funções principais, considerar consequências econômicas, sociopolíticas das suas decisões. Então, essas decisões do Supremo, elas não estão resolvendo um caso isolado, individual, em que um comprador de um carro está processando a concessionária porque veio com defeito. E aquilo é um problema, então, entre duas partes. As decisões que o Supremo toma repercutem em toda a sociedade. Então, nós temos que levar em conta as consequências das nossas decisões. Quer dizer, não houve um apequenamento do Supremo nesse caso? De maneira nenhuma. Eu penso que o Supremo, quando decide colegiadamente e em maioria, ele sempre sai maior do que quando ele toma decisões, às vezes, individuais, mas são decisões individuais necessárias em razão de um congestionamento da pauta
que nós temos. Agora, esses pedidos de vistas, normalmente, quer dizer, pelo regulamento, são 2 sessões, né? Mas às vezes fica 1 ano. Isso não dá um poder de veto? Não, de maneira nenhuma. E, em geral, todos cumprem o prazo. Inclusive, o meu prazo nesse pedido de vista ainda não se venceu. Eu ainda estou dentro porque houve uma mudança regimental e uma resolução que estabelece um prazo maior para o pedido de vista. O senhor poderá mudar seu voto? Eu ainda estou elaborando este voto. Não pode falar nada. Exatamente. Ministro, o senhor também foi presidente do TSE. Sim. Na eleição em 2014. Sim. Agora a chapa vai ser julgada, né? Talvez não dê tempo esse ano. Se for esse ano e eles forem condenados, a chapa Dilma Temer, haveria eleições diretas. O ano que vem, eleições diretas. Como é que o senhor está vendo essa questão? Olha, essa questão ela é inédita no Brasil, uma ação de impugnação de mandato eletivo da chapa presidencial. O Tribunal Superior Eleitoral, hoje eu não integro mais, decidirá sobre isso, como a instrução está ainda acontecendo. O ministro relator Herman Benjamin, uma pessoa da maior seriedade e correção, o ministro Herman Benjamin já anunciou que deve pautar isso, liberar para julgamento no início do ano que vem. E pela Constituição, caso haja eventual cassação, haverá eleição indireta pelo Congresso Nacional. Quanto ao resultado desta ação contra a chapa, não é possível, eu não tenho como aqui fazer qualquer avaliação e não seria nem próprio eu fazer esse tipo de avaliação, uma vez que eu não estou lá no Tribunal Eleitoral. Agora, quanto a eleições indiretas por parte do Congresso, eu já tive oportunidade de votar em casos relativos a prefeitos que deve se prevalecer a ordem democrática, ou seja, o povo deve ser chamado a votar, porque muitas vezes se caça um prefeito por compra de voto, uma única compra de voto, se caça um prefeito e depois se abre uma eleição indireta, porque está nos últimos 2 anos na Câmara Municipal. Então eu já votei no sentido de que essa eleição indireta ocorresse apenas e tão somente no último ano das eleições, com um seguinte argumento. A Constituição Federal falava em eleições indiretas nos últimos 2 anos, na medida em que o mandato presidencial era de 5 anos. Agora é de 4 com reeleição. Agora é de 4 com reeleição. Mas este é um tema que cabe ao Congresso definir. Claro. Hoje a Constituição estabelece, a partir do 3º ano de mandato, haverá eleições indiretas. Agora, se com essas delações imensas que estão acontecendo, a crise ficar mais forte, a população for para a rua, pode haver uma modificação da Constituição, no caso? Isso cabe ao Congresso Nacional, não cabe, penso eu, ao Judiciário definir. Quer dizer, o Congresso poderá modificar a Constituição com uma PEC, né? Se o Congresso assim o decidir, pode ser feita essa alteração. Certo. Ministro, voltando a Curitiba, já que estamos aqui, né? Eu vi umas declarações suas em Belo Horizonte muito fortes no sentido de segurar um pouco o ativismo judiciário. O senhor até compara com 64, onde os militares tentaram ser um poder moderador e deu no que deu. O senhor está preocupado com essas grandes... Eu penso que o judiciário tem que levar em consequência também os limites das suas decisões em relação aos outros poderes. E o que ocorre muitas vezes é que em uma investigação, em uma atuação, seja da polícia, seja do Ministério Público, seja dos juízes, há um extrapolamento dos limites legais. E por isso é que há as correções, mandado de segurança, habeas corpus, que são remédios, chamados remédios, inclusive, pela doutrina jurídica constitucionais, que vem de longa data na doutrina do direito, desde a chamada Carta de João Sem Terra de 1215, que são exatamente para pôr freio ao poder. O poder, seja ele qual for, seja do legislador, seja do executivo, seja do juiz, seja da polícia, seja do Ministério Público, são poderes que têm que ter freios. E então, é isso que eu quis dizer. É necessário que, para preservar as próprias investigações, que não se extrapole os limites legais. Até porque já houve no passado várias decisões que anularam investigações em razão de não se seguir as regras do jogo. Vamos nos comportar dentro das regras do jogo, dentro dos limites de atuação de cada instituição e com isso lograremos chegar a um bom termo. Questão da delação premiada, como é que o senhor vê? Ou colaboração premiada? Né? Olha, eu sou a favor. E aí é necessário fazer um registro. Foi o próprio Congresso Nacional que, ao regulamentar a organização criminosa, introduziu
este importante instituto de investigação no nosso direito, que é a colaboração. Tecnicamente, a lei fala em colaboração premiada e não em delação. Mas vamos usar o termo de delação, que é o termo corrente hoje no dia a dia. Pois bem, a delação não é uma prova, é importante, e o Supremo já disse isso em julgamento no seu plenário de minha relatoria, que eu fui acompanhado pela maioria, e no qual também o ministro Celso de Mello fez um pronunciamento muito claro nesse sentido. A delação é um meio de se obter a prova, é uma pista. É como, por exemplo, se fazer uma decisão de busca e apreensão. A busca e apreensão em si não é uma prova. Aquilo que for obtido é que passa a ser a prova. Então, a delação em si não prova nada. Inclusive, o ministro Celso, quando votou nesse caso, ele falou assim, não adianta ter uma delação somada a 2, a 3, a 4. 5 delações sem nenhum conteúdo probatório, ela não vale nada. Não adianta, então, ter pessoas falando a mesma coisa, delatores falando a mesma coisa, se não tem materialidade, que é o termo técnico que se diz de que houve o crime e que houve a autoria com dolo. Agora, com esses vazamentos todos, o ministro Janot, falando sobre isso, às vezes há uma condenação pública de pessoas que podem ser depois aquitadas pela justiça. Essa é uma questão que, se provocado, o Supremo vai ter que analisar, porque a lei da colaboração premiada é clara a dizer que, até a apresentação da denúncia, a colaboração é sigilosa. Então, isso é uma questão que, provavelmente, eu não gostaria de falar sobre ela, porque provavelmente pode vir a ser questionada no judiciário. Quer dizer, há que ter cuidado nesse sentido desses vazamentos, né? Há que ter cuidado, sem dúvida nenhuma. Claro, e a imprensa dá vazão com muita força sobre isso, porque é de interesse de todos, né? Então, realmente uma questão difícil. Né? E nós respeitamos e há decisões nesse sentido de que o sigilo da fonte da imprensa é fundamental para o Estado Democrático de Direito. Ministro, mudando um pouquinho, quando o senhor chegou no Supremo há 7 anos atrás, o senhor foi visto com uma certa reserva, porque o senhor vinha do PT, trabalhou com o presidente Lula, com o ministro Dirceu, e, no entanto, a sua atividade no Supremo não deixa dúvidas que o senhor hoje é um liberal. O senhor mudou? Ministro, mudando um pouquinho, quando o senhor chegou no Supremo há 7 anos atrás, o senhor foi visto com uma certa reserva, porque o senhor vinha do PT, trabalhou com o presidente Lula, com o ministro Dirceu, e, no entanto, a sua atividade no Supremo não deixa dúvidas que o senhor hoje é um liberal. O senhor mudou? Como eu prometi, quando foi feita a minha sabatina aos senadores na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, uma vez sendo aprovado pelo Senado, eu, como juiz, o meu guia é a Constituição. Inclusive, mostrei a Constituição numa cena que teve até destaque nos jornais no dia seguinte. E eu realmente, ao longo da minha vida, com uma formação social cristã, eu tinha uma visão de mundo. Como juiz, eu tenho que ter outra. Por quê? Como juiz, eu tenho que seguir o vínculo da Constituição e das leis. Um juiz, ele não tem liberdade. Essa ideia de que o juiz é livre para decidir, ele é livre das pressões externas, porque ele é vitalício, porque ele não tem possibilidade do seu rendimento ser reduzido, tirado pelo poder. Então, ele tem o direito a permanecer no cargo, a não ser transferido, a não ter descontos no seu rendimento. Pois bem, então o juiz tem toda essa liberdade em relação às pressões externas. Mas, para decidir, ele não pode decidir, eu acho que, eu penso que. Então, veja bem, vou dar um exemplo. Eu tenho que decidir algo a respeito de uma greve. Eu não posso dizer que a greve do servidor público é proibida porque a Constituição permite. Mas, na minha concepção, eu acho que o melhor era a Constituição ter proibido a greve do servidor público. É uma opinião minha. Mas, como juiz, eu não posso estabelecer essa opinião como uma regra para todos, porque eu estou vinculado a um direito estabelecido na Constituição. Então, veja, o juiz não tem essa possibilidade. Eu digo o seguinte, o Poder Judiciário é um poder eunuco, até porque ele não age a não ser quando provocado por alguém. Ele não tem iniciativa. E ao longo desses 7 anos no Supremo Tribunal Federal, o que eu percebi? Que muitas vezes, você ter muita proibição, você leva à corrupção. E a liberdade pode levar ao controle.
Então, eu tenho me tornado, com o passar do tempo, realmente cada vez mais um liberal. Quer dizer, eu sou hoje... Menos Estado e mais sociedade civil. É isso que eu ia dizer. Nós temos um problema no Brasil, que o Brasil nasceu, o Estado nasceu antes da sociedade civil. O Estado nasceu no momento que nós tínhamos escravidão. Nós não tínhamos uma sociedade civil, nós tínhamos uma aristocracia rural, exportadora, monopolista, e nós tínhamos uma mão de obra que não era uma classe média, que não era uma mão de obra salariada, era uma mão de obra escrava. Então, o Estado vem antes da sociedade. E até hoje, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos da América, em que a sociedade formou o Estado, aqui todos nós somos dependentes do Estado. Todo mundo quer resolver o seu problema no Estado. Então, se alguém tem algum problema, ele vai para a justiça. Se alguém tem algum problema, ele leva ao executivo, se ele quer fazer alguma coisa, ele pede, então, um financiamento a juros baixos no BNDES, ao invés de colocar do seu bolso o investimento. Ou seja, no Brasil, o Estado passa a ser um grande pai, um grande patrão, e todos dependem do Estado. Só que isso está mostrando, e essa crise também mostra isso, que o Estado não tem pernas econômicas de garantir isso para a sociedade por muito mais tempo. Então, a sociedade ela tem que se erguer e nós temos que ter uma sociedade civil mais forte no Brasil. Uma sociedade civil que discuta os problemas brasileiros, uma sociedade civil que tenha um projeto de nação. Nós não temos, por exemplo, como nos Estados Unidos, aqueles think tanks, aquelas ONGs que discutem o país, que discutem a nação. Então, nós não temos um projeto de nação brasileira. E às vezes eu me pergunto, será que nós temos uma elite nacional ou somos ainda um somatório de elites locais? Ministro, voltando para a questão do Supremo, né? O ministro Teori é quem está com a relatoria da Lava Jato, né? Vocês não estão com ciúmes dele, não, né? Não, ele tem uma visa atrativa, como nós falamos, para esses grandes problemas. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, está toda esta investigação em excelentes mãos. O ministro Teori é um juiz muito sóbrio, muito técnico, muito seguro. Mas é uma carga de trabalho muito grande, tanto que nós autorizamos uma mudança regimental para permitir que ele tenha um juiz auxiliar a mais. Essa questão, por exemplo, das delações agora da Odebrecht, vão para o ano que vem, né? Isso para março, abril, não é possível qualquer... Eu não sei dizer exatamente em que pé se encontra, porque pelo que eu tenho lido ainda está no âmbito da Procuradoria. Não foi homologado, mas é a homologação, eu digo. Né? Exatamente, mas veja, quando for encaminhado ao Supremo, o ministro Teori, ele diretamente ou através dos seus 2 juízes auxiliares, ele terá que ouvir cada um desses delatores para que eles confirmem que fizeram tal colaboração de livre e espontânea vontade. Então, evidentemente que isso toma um determinado tempo. É importante que se diga também, Roberto, que muitas vezes se diz que o Supremo está demorando nas investigações. O juiz, seja na primeira instância, num tribunal, seja no Supremo, ele é o supervisor da investigação. Quando há um inquérito, o juiz apenas atua para autorizar ou não de diligências como busca e apreensão, quebra de sigilos. Quem fica com o processo, com os autos, são os investigadores, o Ministério Público, a polícia, e muitas vezes volta para o judiciário para pedir mais prazo de investigação. Então não há que se falar, por exemplo, em processos de investigação parados no Supremo, porque quando eles passam nos gabinetes, eles passam muito rapidamente. O senhor vai ser o próximo presidente do Supremo, né? O senhor viveu já o Lewandowski, a ministra Carmen. Qual é a diferença? O que mudou no Supremo? No âmbito do Supremo, a mudança de presidente não altera muita coisa, a não ser o que diz respeito, por exemplo, à elaboração da pauta, que é uma função que é dado ao presidente estabelecer quais são os processos entre os quase 1.000 que estão liberados para julgamento, que entrarão no dia a dia. Então, a organização da pauta é uma prerrogativa do presidente. E este é o perfil que muda um pouco de um para outro. E o que muda mais na presidência do Supremo é a participação do presidente Supremo como presidente do Conselho Nacional de Justiça. Porque lá é um âmbito administrativo no qual você tem uma capilaridade de atuar no Brasil inteiro e de fazer algumas políticas de gestão administrativa. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes fez aquela política em relação aos presos que já tinham cumprido pena, mas que ainda estavam presos e esquecidos. Provisórios. O chamado mutirão carcerário. E com isso se colocou em liberdade 20.000 pessoas que já tinham cumprido a pena e depois foram soltos.
com o mutirão carcerário. Também criou aquela questão da segunda chance, de arrumar emprego para estes que são os egressos do sistema penitenciário, para evitar a reincidência, porque saem da cadeia, a sociedade não tem um programa para eles. E aí eu falava da importância de nós termos uma sociedade civil ativa, atuante, e acolher essas pessoas e reempregá-las. Foi uma política feita no CNJ. Nós tivemos, na gestão do Lewandowski, exatamente uma outra política importantíssima, que são as audiências de custódia. Todo aquele que é preso em flagrante tem que ser, em 24 horas, levado à presença de um juiz. Por quê? Porque se aquela prisão for arbitrária, o juiz de imediato vai soltar. Ou seja, não se transita papéis, se transita o ser humano, o cidadão. E a ministra Carmen Lúcia tem uma política muito grande relativa à violência. A violência contra as mulheres, a violência doméstica, a violência contra as crianças, e ela está focada nisso, mantendo, enfim, os outros projetos que já foram estabelecidos. Ministro, caí um pouco aqui no Disque Me Disque, mas o senhor falou do Gilmar Mendes, me lembrei dessa briga dele com o Marco Aurélio. Ele chegou a pedir o impeachment do Marco Aurélio. Não, como ele mesmo disse, ali foi uma blague, uma brincadeira que às vezes estava fazendo. Mais ou menos, né? E aí é importante que se diga isso. Numa corte constitucional, e no mundo inteiro é assim, o fato de ter um colegiado é exatamente para ter visões distintas de mundo. Se fosse para ter a mesma visão, bastava uma única pessoa. Então são olhares diferentes, porque é o somatório dessas visões, formando uma maioria, que vai dar uma decisão mais sólida. E as divergências são necessárias, porque elas criam a dialética que vai ter uma síntese muito melhor. Mas não passa para a sociedade uma coisa meia... Não, é porque se tem a ideia de que ali teria que ser um grupo de amigos. Não é um grupo de amigos. Também não precisa ser um grupo de inimigos. Não precisa dar carrinho por trás. Mas o fato é que, na verdade, depois dos debates, em geral, em regra, nós nos confraternizamos, nós conversamos, nós nos cumprimentamos. Pode até parecer esquisito isso, mas o respeito mútuo lá entre todos é muito grande. E temos divergências de pensamento. Tem pensamentos que seriam um estilo de uma visão da Constituição mais consequencialista, uma visão mais principiológica, uma visão de que o Supremo tem que sinalizar algo para o futuro. Eu tenho sido um liberal em geral, mas eu tenho uma visão conservadora do Judiciário. Eu acho que o Judiciário, nessa chamado ativismo, por exemplo, que às vezes é acusado, o Judiciário realmente tem que ter uma certa atenção para não extrapolar os seus limites. Por quê? Porque o Judiciário, no conceito clássico de divisão de funções de poder, porque o poder é único, são funções que são divididas, o Judiciário cuida do passado, classicamente. O Executivo cuida do presente e o Legislativo cuida do futuro. Em tese, sempre. Se o Judiciário quiser cuidar, além do passado, do presente e do futuro, ele pode tropeçar. O professor Joaquim Falcão, da Getúlio Vargas, tem feito críticas ao Supremo, dizendo que são 11 Supremos. Devia ser um Supremo mais, digamos, coeso. Ele diz isso porque ele faz uma análise do número de liminares, que são essas decisões individuais, que nós chamamos de monocráticas. São decisões individuais. Mas, em regra, essas decisões depois são levadas ao colegiado. São levados ao colegiado para referendar ou quando vai se julgar o mérito da questão. Então, na verdade, o que há é um colegiado sempre. Nós já destravamos bastante a pauta no que diz respeito às questões penais, transferindo para as turmas as decisões, evitando longos julgamentos no plenário com 11. Então, nós estamos redistribuindo as competências internas. Toda crítica é bem-vinda e nós temos que refletir sobre elas. Questões como, por exemplo, a liberação da maconha ou aborto, não seriam questões mais para o legislativo? São questões que estão postas lá, então não gostaria de comentá-las diretamente. Mas, em tese, falando em tese, sem dúvida nenhuma, são matérias que são do legislador. Até porque a questão, por exemplo, de liberalização de drogas não passa por uma decisão binária sim ou não, mas por políticas públicas. E a quem cabe cuidar de políticas públicas, como eu disse, cuidar do futuro é o legislador. A quem cabe executá-las é o poder executivo. E a quem cabe julgá-las no futuro, se elas foram corretas ou não na sua aplicação, é o poder judiciário. Então eu penso que esses são temas nevrálgicos da sociedade e que nós temos que agir com muita... ser bastante comedidos. Não quero aqui antecipar, mas as
às vezes nós temos que realmente ter um pouco mais de ponderação. Aliás, meu querido amigo, professor e foi colega meu no Supremo, Eros Grau, sempre lembrava, direito não é ciência, não é uma matemática, uma física, uma ciência exata. Direito é prudência. Por isso que acontece 5-5 às vezes, né? Exatamente. Ou seja, e qual que é a melhor decisão? O que diz o Eros Grau? É aquela que melhor para em pé. Aquela que melhor se sustenta nos seus argumentos. É por isso que, por exemplo, um deputado, ele vota sim, não ou abstenção. Ele não precisa justificar o seu voto. O juiz precisa fundamentar argumentativamente a sua prudência, a sua decisão. E aquela decisão que para em pé é aquela que é a mais correta, não que exista uma outra errada. E daí vem o termo jurisprudência, é o direito da prudência. Então eu penso que isso, o direito não é uma ciência exata, é uma prudência. Temos que ser prudentes. Ministro, muito obrigado. Eu que agradeço. Felicidades.